Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 3 sobre análise sintática 2 e hoje nós veremos aí ainda alguns conceitos básicos sobre o estudo das orações. O que eu quero ver nessa aula? Os termos e as orações equivalentes. O que é isso, pessoal? O que são termos e orações equivalentes? Nós vimos lá na análise sintática 1, né, os termos essenciais da oração, termos integrantes da oração e termos acessórios da oração. Todos os termos da oração. Pois bem, eles estão aqui no quadro: sujeito, predicado, complemento nominal, agente da passiva, aposto, objeto direto, objeto indireto, vocativo, adjunto adnominal e adjunto adverbial. Observem, pessoal, que no estudo das orações nós vamos ter aí uma oração equivalente, tá, para cada um desses termos aí, com exceção do agente da passiva e do vocativo. Se nós temos lá nos termos da oração o sujeito, aqui no estudo das orações nós teremos aí a oração subjetiva, que é uma oração com função de sujeito. Se nós temos lá nos termos da oração o predicado, aqui nós teremos a oração subordinada predicativa, tá? Que nada mais é do que uma oração inteira aí com função de predicado, digamos assim. Se nós temos lá nos termos da oração o complemento nominal, aqui nós teremos a oração completiva nominal. Oração substantiva, completiva nominal. Depois a gente vai ver o termo correto. Mas enfim, o que eu quero que vocês observem aí com isso, tá? Nós temos aqui, ó, orações substantivas. O sujeito, o predicado, o complemento nominal, o aposto, o objeto direto e o objeto indireto. Se eu tenho um sujeito, eu tenho oração subordinada substantiva subjetiva, que é uma oração com função de sujeito. Se eu tenho predicado, eu tenho oração subordinada substantiva predicativa, que é uma oração inteira com função de predicado. Complemento nominal, oração subordinada substantiva completiva nominal, tá? É uma oração inteira com função de complemento nominal. Aposto tem oração subordinada substantiva apositiva, uma oração inteira com função de aposto. E objeto direto e objeto indireto vai ter a oração subordinada substantiva, objetiva direta ou objetiva indireta, que é uma oração inteira com função de objeto indireto ou direto. Prestem muita atenção nisso, que é importante, pessoal. Vocês vão perceber, por isso que tem aí que é gradativo o estudo da língua portuguesa. Primeiro eu aprendo o que é um advérbio, depois eu aprendo o que é um adjunto adverbial, depois eu aprendo o quê? O que é uma oração subordinada adverbial, tá? Vejam que vai crescendo, tá? Até chegar no estudo das orações. Pois bem, orações adjetivas, tá? A oração adjetiva, pessoal, é o seguinte, por isso que é importante lá. Primeiro eu aprendo o que é um adjetivo, depois eu aprendo o que é um adjunto adnominal, para depois saber o que é uma oração adjetiva. Porque o adjunto adnominal, pessoal, lá na análise sintática, nada mais é aí, né, do que um termo equivalente a um adjetivo, que caracteriza, digamos aí, o nome, o termo anterior, né, que está juntinho ali do termo anterior, digamos assim. Então o adjunto adnominal vai ter oração subordinada adjetiva, explicativa ou restritiva, como a gente estava vendo aí na outra aula. E as orações adverbiais eu vou ter, vai ser uma oração inteira com função de adjunto adverbial, né? E oração subordinada adverbial, que daí pode ser causal, concessiva, condicional, conformativa, comparativa, todas aquelas circunstâncias do advérbio. O agente da passiva e o vocativo não tem equivalentes, né? Não tem orações equivalentes, digamos assim, tá? Então gravem isso. Observem aqui, pessoal, as orações substantivas. Prestem muita atenção. Eu tenho lá na questão dos termos, ó, tem uma oração: todos desejam a sua volta. Vamos fazer análise sintática? Todos, sujeito, desejam verbo transitivo direto. E aí aqui eu tenho a sua volta, tá? Eu tenho um artigo, um pronome e um substantivo, tá? Não tem verbo aqui. Então eu vou dizer que isso aqui é o objeto direto desse verbo aqui. É o objeto direto. Agora aqui eu tenho sujeito todos, eu tenho desejo, um verbo transitivo direto, né? Mas eu tenho aqui, ó, que você volte, ou seja, isso tudo aqui não é mais como lá em cima. Aqui eu não tenho verbo, eu tenho só um termo, digamos assim, eu posso dizer que é objeto direto. Então, se eu tenho um verbo aqui, e isso tudo aqui faz parte desse verbo aqui, dessa oração, que a gente chama de oração principal, eu vou dizer que isso aqui é uma oração. Por quê? Porque tem verbo. É subordinada, por quê? Porque essa oração está subordinada a essa aqui, tá? Aliás, ela é substantiva, porque ela tem uma função substantiva. Depois a gente vai... Por que tem função substantiva? Porque tem um nome, é um nome que está ali, tá? Que você volte, oração subordinada
né? Ela é substantiva, objetiva, direta, porque isso aqui serve como complemento do verbo da primeira oração. Então aqui eu não posso dizer que é uma oração. Por quê? Porque eu tenho um termo, então o objeto direto é o termo. Agora aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Por quê? Porque daí eu já tenho um verbo. Então é o equivalente. Aqui eu tenho objeto direto e aqui eu tenho uma oração, né, com função de objeto direto. É isso que eu quero que vocês vão meio que percebendo aí, porque isso vai acontecer, tá? E vocês vão entender melhor depois como é que funciona aí o estudo das orações. Pois bem, claro que as substantivas têm mais 6. Eu sempre falo da objetiva direta porque é mais fácil de explicar, mas depois vocês vão decorar as outras. Observe aqui, mesma coisa, tá? Vamos sair hoje, ó, sujeito, opa, sujeito é nós, né, aqui, aí vamos sair locução verbal e aqui eu tenho um hoje. O que é hoje? Hoje dá uma ideia de tempo, é uma palavrinha só. Então eu tenho aqui um advérbio de tempo. Agora aqui, ó, vamos sair hoje, vamos sair quando ela chegar. Observe que eu tenho quando ela chegar. Tudo isso aqui, pessoal, é uma oração, tá? É a mesma coisa que isso aqui, na verdade, dá a ideia de tempo, mas é um termo, advérbio ou adjunto adverbial. Advérbio na morfologia, adjunto adverbial, né, no caso da análise sintática. Agora eu tenho uma oração inteira aqui, dando ideia de tempo. Então eu vou dizer que isso aqui é uma oração subordinada adverbial, pessoal. Porque agora eu tenho uma oração inteira dando uma ideia de tempo. Ela poderia ser maior, a gente podia se perder, mas ela ainda assim daria ideia de tempo. Ó, vamos sair quando ela chegar. Tá? Então agora eu tenho que dizer que isso aqui é uma oração subordinada, por quê? Porque a subordinada é essa aqui. Para eu poder entender essa aqui, eu preciso daquela ali. Tá? Então agora é oração subordinada adverbial, temporal. O nome vai ficando grande, mas eu tenho que entender aos poucos. Primeiro o que é um advérbio, depois o que é um adjunto adverbial, depois o que é a oração subordinada adverbial. Tá? Não é tão difícil, só vai aumentando, mas não é tão difícil assim. Advérbio, oração subordinada adverbial. Tá? Quero só que vocês vejam aí essa questão aí da equivalência entre os termos e as orações. Aqui o que eu tenho, pessoal? Todos admiram as pessoas boas. Todo sujeito admira o verbo, as pessoas boas, né? No caso é uma coisa só, objeto direto. Mas eu tenho aqui, ó, um boas. Boa é um adjetivo. Boas é um adjetivo. Agora aqui eu tenho a mesma coisa. Todos admiram as pessoas. Olha o que eu tenho aqui, pessoal. Que são boas. Eu tenho um verbo agora aqui. Esse que são boas se refere a pessoas, como lá em cima, boas se refere a pessoas. Agora eu tenho um que são boas. Eu não posso mais dizer que é um adjetivo, porque tem um verbo. É uma oração, pessoal. Oração subordinada, porque está subordinada a essa aqui. E ela é uma oração o quê? Adjetiva. Porque ela tem uma função de adjetivo. Ó, são as pessoas que são boas. Está caracterizando o nome pessoas aqui. Tá? E aí tem que ver se é restritiva, se é explicativa, mas isso a gente vai ver depois nas orações adjetivas propriamente ditas. Mas enfim, perceberam como é que funciona isso? Tá? As orações e os seus termos equivalentes. E por que eu chamo de oração e por que eu chamo de termo da oração. Tá ok, pessoal? Não é tão difícil assim, só estudar. Próxima aula, direto para orações coordenadas. Depois a gente vai ver as orações subordinadas. Chega de conceito básico, tá ok?